Tá gravando? Hoje eu vou mostrar pra você como que é a nossa rotina aqui de café da manhã aqui em casa. Como que eu faço todos os dias, a mesa posta, aquela organização de forma rápida e prática, só que faz muita diferença na nossa vida. Então, tô aqui preparando o meu café. Deixa eu esquentar aqui novamente a minha água, que já tinha esquentado, mas ela esfriou. O meu esposo é tímido, mas hoje ele topou gravar comigo o nosso café da manhã. Então, acompanha tudo aqui que eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores. Eu acho que você não tá sentindo, mas aqui tá um cheiro delicioso esse café. Consegue ouvir? Ficou bom, né? Então, se você gostar desse vídeo, já curte aqui abaixo, encaminha para aquela amiga que fala todos os dias que não tem tempo de pôr a mesa para sua família e que ela precisa saber a importância disso. De forma simples e rápida, ela vai entender e trazer isso para a rotina dela. O intuito desse vídeo é porque eu e meu esposo a gente estava falando sobre a importância da mesa posta, de como que nós trouxemos isso para nossa rotina, para nossa vida e do que a gente enxerga por trás desses panos aqui na mesa, essas xícaras bonitas, porque para algumas pessoas isso é só uma xícara bonita e isso é tudo muito fútil, mas para a gente não, porque que a gente consegue ter um momento curto, que não é um momento longo, só que é um momento diário. Então a gente faz isso com muita frequência, todos os dias, com constância, e tem um significado, que é a gente se valorizar, é olhar para esses detalhes e falar, a gente está aqui porque a gente coloca tudo isso aqui, toma ali alguns minutos do nosso dia, mas tem um porquê, porque a gente entende que nesse momento a gente consegue olhar no olho do outro, a gente consegue falar dos nossos negócios, falar dos nossos sonhos, do nosso cotidiano, e isso se torna leve. Inclusive, a própria Bíblia nos ensina o quão importante é o momento da mesa. E antes a gente não tinha isso, não. Antes a gente sentava numa cadeira, pegava o prato aqui no colo, comia, e hoje, graças a Deus, essa não é a nossa realidade. Então, nós estávamos falando que quando nós nos casamos há 13 anos atrás, acertei? Isso. Quando nós nos casamos há 13 anos atrás, a gente não tinha isso. Essa não era a realidade. E não tem muito tempo assim. Tem o quê, amor? 5, 6? 5 anos. Em 5 anos que a gente tem essa realidade de sentar à mesa, de ensinar para nossa filha o quão importante é, de não comer no sofá, como é a realidade de muitos brasileiros. E quando eu trago isso aqui, eu sei que eu inspiro outras mulheres a também ter um momento extraordinário assim. Porque essa não é a rotina de todo mundo. Quando a gente começou a fazer, a gente só colocava o prato, mas a gente já sentava à mesa. Porque antes a gente sentava no sofá ou nas cadeiras. E hoje não. Hoje, assim, há bastante tempo. E aqui é um momento que a gente consegue ter essa troca. Nem tinha horário de almoço. Na verdade, no início a gente tinha pouco tempo de horário de almoço, né? Mal dava para ter um tempo ali de descanso, de sentar junto um com o outro. E hoje a gente tem esse momento, momento família. Na verdade, a Elo era muito bebê. Então, era assim. Às vezes, o Júnior saía cedo para trabalhar. Eu não trabalhava, então quase sempre eu ficava na cama. Você lembra? E aí, eu ficava ali até 9, 10. Quando eu levantava, fazia almoço, como ele almoçava no trabalho. Então, assim, a gente não tinha café da manhã junto. A gente não tinha almoço junto, porque ele almoçava no trabalho. E o jantar, a gente lanchava, ou a gente ia pra chácara e comia lá, né, com a avó. Essa foi a realidade ali dos primeiros 6 anos de casado. Aí depois, quando eu já tava na área da estética, quando a gente morava naquela casa ali em cima, lembra? Quando o estúdio era em casa. A gente não tinha o hábito de café da manhã. Era assim, levantou, comia em pé, comia o que dava, o Juninho ia trabalhar, eu ia pra dentro do estúdio e pronto. Aí eu ia pra escola, deixava ela na escola. E essa era a realidade, a gente não tinha esse hábito de, vamos sentar à mesa porque esse momento é especial. Às vezes a gente estava tomando banho, um ali banhando, o outro andando na casa e conversando sobre as coisas que hoje a gente conversa na mesa. Você lembra disso? Então nós não tínhamos esse hábito. E como que eu enxergo isso? Não era só falta de tempo, porque dava pra gente ter café da manhã junto naquela época também. Dava pra gente almoçar junto, porque você já almoçava em casa. Almoçar a gente às vezes comia, né, junto. Eu que não tinha muito horário de almoço por causa do estúdio, você lembra? Sim. Era uma loucura, minha gente. Deus me livre, gosto nem de lembrar. Eu acho que foi a época que eu mais
Fiz dinheiro de forma exaustiva, porque eu não tinha organização nenhuma e eu trabalhava, sei lá, de 7, 8 da manhã até as 22 todo dia, você lembra? E no início, quando eu trabalhava e ela não, ela levava o meu almoço no trabalho. Aí assim que ela começou a trabalhar, aí a história começou a mudar. Quando eu tinha tempo, ela não tinha. Era. Aí eu passei a levar o almoço dela no trabalho dela. Finalizamos aqui o nosso café da manhã, já liberei a minha família e eu fiquei para te contar um pouquinho mais sobre o nosso propósito de tudo isso aqui. E eu quero te dizer que não importa como que é a tua rotina, como que é o teu dia, como que é a tua correria, você precisa entender que não é isso que Deus sonhou para você. Deus não te deu 24 horas para você usar 100% para o trabalho ou para você negligenciar o que Ele tem para a tua casa, para o teu primeiro ministério, que é a tua família. E a mesa foi uma transformação de vida na minha casa. Desde que a gente começou a usar a mesa no nosso cotidiano, não como uma, ai, tem que colocar a mesa porque... Não por isso. Ai, tem que pôr a mesa quando tiver visita. Não, é a tua casa, a tua família, teu primeiro ministério. Então, quando você começa a fazer isso de forma leve, que foi o que aconteceu na minha casa, eu e meu esposo, às vezes a gente chega do trabalho, um dia corrido ali de trabalho, e a gente quer compartilhar uma experiência, uma vivência, um ensinamento ou até uma ideia. E aí, às vezes, o outro não está bem, ou o outro está cansado, o outro está lendo. E na mesa a gente consegue fazer isso todos os dias. Até outro dia, uma amiga, a gente estava combinando de ir malhar e os nossos horários não batiam, porque ela queria ir 6h30, 7 horas, das 7 às 8. E eu falei, ó, não consigo, porque a minha filha entra na escola às 7h30, o meu esposo deixa na escola, volta, porque é o nosso momento de café da manhã, e isso já se acontece há, sei lá, 5 anos, 4 anos. E aqui na minha casa isso não é negociado. Já aconteceu, às vezes, ir para o médico, ou viajar, ou de última hora, nossa, tem uma reunião mais cedo no trabalho, não consigo tomar café em casa hoje. Mas é raríssimo. A nossa rotina é 7h30 da manhã, a gente está sentada à mesa, com nossa mesa posta, tomando o nosso café, olhando no olho um do outro e dizendo o quão aquele dia é especial. A gente faz a nossa oração, aí ele vai trabalhar, eu fico fazendo meu devocional, essa é a minha realidade. E eu vou te falar, isso mudou a minha vida. Então, o maior ensinamento de tudo que eu trouxe aqui para você é... Então, o maior ensinamento, Jesus já nos deixou quando ele reuniu os discípulos à mesa para compartilhar, para partilhar daquele momento. Por que eu e você fazemos diferentes? Quero dizer que eu também atuo na área da estética. Eu também tenho uma rotina de trabalho intensa, mas o meu trabalho não me consome mais. Existe vida além disso e você vai saber nos próximos capítulos. Esse aqui foi o momento de café da manhã com a minha família. Eu quis abrir para você, para que você pudesse olhar para a tua rotina com amor e com carinho. E a partir de hoje, viu, senhora? A partir de hoje, você começar... Vai colocando devagarzinho. Eu não tenho muitos suplás, eu não tenho muitas xícaras. Coloca o que você tem. Essa nem é uma xícara importada chiquíssima, mas é uma xícara que me permite sentar à mesa com a minha família no nosso melhor momento. E eu espero que você possa ter aprendido algo desse café da manhã, desse momento aqui comigo. Te convido, inclusive, a acompanhar os próximos capítulos, porque se isso aqui foi legal, você gostou, aguarde o que está chegando.